A palavra de Deus hoje nos faz um apelo forte, um convite forte à fé, em primeiro lugar. Jesus diz: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te daqui e lança-te no mar, e ela obedeceria. Um convite à fé. Nós precisamos ter fé. Os cristãos, os discípulos de Jesus precisam ter fé. E fé, diferente do que muitas vezes nós costumamos pensar, não significa apenas acreditar na existência de Deus. Eu já disse isso em outras ocasiões. Ter fé não é saber que Deus existe. Ter fé não é acreditar que Ele existe, porque até os demônios acreditam. Lembrem-se no Evangelho quantas vezes os demônios dizem: nós sabemos quem Tu és o Filho de Deus, Tu és o Santo de Deus. O demônio sabe que Jesus é Deus, o demônio sabe que Deus existe, mas ele não tem fé. Então, saber que Deus existe não é suficiente para eu dizer que tenho fé. Eu preciso ter algo a mais. Ter fé não é saber que Deus existe. Ter fé é, sobretudo, se submeter a este Deus que existe. É se submeter à palavra deste Deus que existe. É se submeter aos mandamentos, irrestritamente, incondicionalmente. Ter fé é obedecer a este Deus. Ter fé é seguir a palavra deste Deus sem questionar, sem se rebelar. Em outras palavras, sem fazer birrinhas de criança. Criança faz birra, não é? A mãe fala: precisa tomar tal remédio, vem aqui tomar esse remédio. E ele se joga no chão, ela se joga no chão, esperneia no chão, fala que não quer o remédio, e a mãe enfia o remédio goela abaixo, mesmo ele chorando, mesmo ele dizendo: a senhora não gosta de mim, porque senão não me daria este remédio, não me faria comer algo tão ruim, beber algo tão ruim. Mas é porque a mãe gosta, porque a mãe ama, porque o pai gosta, porque o pai ama, que ele dá o remédio amargo, que ele leva para a escola, que ele dá a vacina, etc. Então a criança se rebela muitas vezes e acusa os pais, só que sem culpa, porque criança não tem culpa de fazer isso. Nós temos em relação a Deus, porque somos adultos. Criança faz porque está aprendendo. Mas a criança se rebela e ainda diz: a senhora não me ama, o senhor não me ama, a senhora não gosta de mim, o senhor não gosta de mim. Nós fazemos isso com Deus. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu tenho que seguir tal mandamento? Por que eu tenho que fazer tal coisa? Por que eu tenho que observar tal palavra? Eu não concordo com isso, ou concordo em partes. Por que eu tenho que fazer isso? E veja, isso não é incomum. Isso não é incomum. E não é escondido. Vocês sabem disso. Porque nós fazemos isso e nós escutamos as pessoas que fazem. Elas nos dizem: olha, está escrito, mas eu não concordo. A igreja ensina, mas eu não concordo. A igreja ensina, mas eu me oponho. Está lá, mas era em outros tempos, hoje não vale mais. A gente está cheio disso, na nossa vida, na vida dos outros. Nós nos rebelamos, como criancinhas diante da mãe e do pai, dizendo: o senhor não me ama, por isso fez isso. O senhor não gosta de mim, o senhor não cuida de mim. Ter fé é se submeter a Deus, se sujeitar a Deus, confiantemente, sabendo que mesmo o remédio amargo é bom para mim, mesmo o não que Ele me dá é bom para mim,
A palavra nos ensina que esta fé incondicional, irrestrita, esta fé total na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, esta fé não tem limites, esta fé alcança tudo, e Jesus nos ensina isso pela hipérbole que ele usa. Se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, dirá a esta moreira: arranca-te daqui e lança-te no mar. Veja, ele usa um exagero para dizer o tamanho do alcance da fé verdadeira. Veja, a fé verdadeira, esta fé que eu acabei de explicar, alcança tudo. Grave bem isso no seu coração. A fé verdadeira alcança tudo. Não tem nada que ela não possa conquistar, não tem nada que ela não possa alcançar. Porém, ela só conquista aquilo que é bom para mim, não necessariamente aquilo que eu quero. Nós tivemos um grande prêmio da Mega Sena neste sábado, né? Pode ser que muitos de vocês tenham jogado na Mega Sena, e eu acredito que vocês não ganharam. Acredito que quem jogou não ganhou. Ter fé não é jogar na Mega Sena e ganhar, porque eu poderia dizer para vocês: não ganharam porque não tiveram fé. Mas não é isso, isso é injusto eu dizer isso para vocês. Ter fé não é não ter doença. Eu não posso chegar numa pessoa doente, por exemplo, que está com depressão, e dizer para ela assim de cara: está com depressão porque não tem fé. É injusto. Pode ser que seja? Pode. Pode ser falta de fé? Pode. Mas pode ser que não seja. Pode ser que seja uma aprovação, justamente para provar a fé, para crescer a fé. Uma doença, uma depressão, um acidente, não ganhar na Mega Sena. Não é isso que a fé resolve. A fé resolve aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, para a nossa santificação. E se nós precisamos de um milagre, a fé alcança. Se nós precisamos de algo extraordinário, como por exemplo um Padre Pio de Pietrelcina que aparece lá no céu para um soldado que ia lançar uma bomba na cidade, a fé alcança. Se nós precisamos de que ressuscite um morto, a fé alcança. Se não precisamos, se isso não é necessário para a salvação, a fé não alcança. A fé alcança tudo que for necessário para a minha salvação, que for preciso. Se tiveres fé, nós conquistaremos, nós alcançaremos o impossível. O impossível. Não existe limite, é isso que Jesus está falando. Não existe limites para quem tem fé. Quem tem fé pode tudo. Tudo que precisa, tudo que é importante, tudo que é necessário. Não é tudo o que quer não, porque pode ser que uma coisa que eu quero não seja bom para mim. Deus não vai dar, evidente, como a mãe e o pai não dão para o filho só porque ele quer um doce, por exemplo, ou coisa parecida. Ter fé verdadeira é isso. É se submeter a Deus, é acreditar em Deus, é confiar em Deus, sem condição, sem nenhum limite, irrestritamente. E ao mesmo tempo com isso, ganhar dele tudo o que precisa, conquistar tudo o que precisa com essa fé. O justo vive pela fé, disse a primeira leitura. O justo vive pela fé. O injusto morrerá, mas o justo viverá pela sua fé. E viver de fé significa isso: caminhar nos braços de Deus, nos caminhos que Ele mesmo escolher, na vontade de Deus, confiante, esperando que aquilo é o melhor para mim, confiando que aquilo é o melhor para mim. E se por um lado, a fé é aquela virtude teologal, é aquela atitude tão necessária para nós cristãos, esta fé verdadeira, robusta, incondicional,
Se por um lado eu preciso desta fé, e para ser um homem de fé eu preciso fazer tudo que Deus manda eu fazer, por outro lado eu preciso reconhecer que quando eu faço, é graça de Deus. E é isso também que Jesus nos ensina no finalzinho do Evangelho, quando Ele diz: depois que vocês tiverem feito tudo, depois que vocês tiverem passado a vida rezando o terço, depois que vocês tiverem passado a vida indo à missa todo domingo bem certinho, depois que vocês tiverem passado a vida vivendo todos os mandamentos, vocês deverão reconhecer: fiz o que devia fazer, fiz por graça de Deus, fiz porque Deus me sustentou, porque Deus me ajudou. Então precisa caminhar junto com a fé essa atitude de humildade, de reconhecimento de que tudo que eu tenho, de que tudo que eu faço é porque Deus me ajuda, é porque Deus me sustenta. Tudo que eu faço pela fé, eu faço porque Deus me deu a graça, porque sem a graça dele eu não teria nem fé, eu não teria fé. Então se eu rezo o terço todo dia, não é para dizer para o outro, como aquela passagem que Jesus diz do fariseu e do publicano que entram na igreja para rezar. O fariseu vai, fica lá de frente do altar e diz: eu faço tudo certinho, eu cumpro a lei, eu rezo tudo que eu preciso rezar, eu devolvo o dízimo de tudo, diferente daquele lá de trás. Graças a Deus que eu não sou igual a ele, o publicano que sentou, que ficou lá atrás e só teve coragem de dizer: Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. Jesus pergunta: quem saiu justificado? Aquele que foi humilde, aquele que se reconheceu pequeno. Então ter fé não é também isso, a gente achar, a gente acreditar que a gente pode tudo porque nós somos bons. Ter fé é entender que tudo que eu faço é porque Deus é bom, tudo que eu faço de bom é porque Deus é bom, é porque Ele me ajuda, é porque Ele me sustenta. É ter gratidão a Deus que me deu tudo, que me deu a fé. Essas duas coisas, duas atitudes: fé, humildade, reconhecimento, gratidão, nós precisamos ter como cristãos. E vamos pedir então a Jesus, nesta Santa Missa, que nos conceda essa graça, a graça da fé, a fé verdadeira, fé genuína, esta fé incondicional em Deus, que é Pai e que é bom, e que me dá tudo o que eu preciso, que é o provedor de todas as coisas que eu preciso, que me sustenta. Segundo, pedir a Ele que também nos dê a graça da gratidão, do reconhecimento, da humildade, de entender que se eu tenho fé, se eu cumpro a palavra de Deus, se eu vivo na presença de Deus, é porque Ele me ajuda, é porque Ele me sustenta. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador